Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, eu sou Miyoko Nakazato, sou nutricionista-chefe aqui do Instituto Coração e hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e sustentabilidade. E para isso, hoje nós temos a nossa convidada, a Bruna Delgado Aridi, que trabalha aqui conosco no Instituto Coração. Bruna, quando a gente fala numa alimentação saudável, a gente pensa também no planeta, né, na sustentabilidade. Então, assim, o que seria sustentabilidade? Perfeito, uma ótima pergunta essa. Primeiro eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui. E aí falando um pouquinho da sustentabilidade, né? É importante a gente entender o conceito de sustentabilidade e conseguir aplicar ele na prática, tanto da nutrição quanto na nossa prática do dia a dia. Então, pensando no conceito, a sustentabilidade é a interação entre os sistemas naturais e os sistemas sociais. Então, eu preciso ter essa interação de modo equilibrado, garantindo que eu use os recursos hoje e não prejudique os recursos para gerações futuras, né? Então, eu tenho que ter esse equilíbrio para que futuramente as próximas gerações consigam também ter adequadamente os recursos necessários para a sobrevivência. E aí é importante a gente destacar, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa automaticamente das ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque as ODS, elas são metas, elas possuem essas metas justamente para orientar o nosso caminho ao longo dessa construção da sustentabilidade, de uma alimentação saudável. Eu trouxe aqui 3 objetivos que acho que são bastante importantes quando a gente fala de uma alimentação saudável e sustentável, e que a gente precisa discutir como sociedade e ir implementando ao longo do tempo. Então, a primeira de todas, a mais importante, é a ODS 2, o objetivo 2, que é para reduzir a fome, mas não só reduzir a fome, né? A gente tem que garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade e sustentável. Então, a gente tem que aumentar a produção dos alimentos pensando na sustentabilidade do planeta. O próximo objetivo, que é bastante importante, é o objetivo 12, que está relacionado ao meio de produção desses alimentos, que a gente vai comentar um pouquinho como fazer isso de modo saudável e sustentável. E o outro objetivo que eu queria reforçar é o objetivo 15, que ele visa principalmente promover os ecossistemas sustentáveis. Então, esses 3 objetivos em conjunto, associado à definição de sustentabilidade, eles são fundamentais para a gente conseguir promover e colocar na prática essa alimentação mais saudável. Nossa, muita coisa, né? E quando a gente ouve falar em sustentabilidade, não tem como nós não pensarmos em alimentos orgânicos e alimentos agroecológicos, né? Qual que é a diferença entre os dois? Perfeito. Eu acho que a gente tem que falar sempre dos alimentos e do modo de produção. Então, falando dos alimentos, que são os alimentos orgânicos ou agroecológicos, né? Os alimentos orgânicos são aqueles que a produção é livre de qualquer químico. E aí eu estou pensando tanto em agrotóxico, fertilizantes ou até em organismos geneticamente modificados. Então, os orgânicos, eles não podem ter nenhum resquício de qualquer elemento químico. A produção tem que ser livre disso. Esse é o princípio do orgânico. Qual que é a questão importante para esse conceito? Para um alimento ser considerado orgânico, não basta ele ter só essa produção. Por mais que a gente quisesse e pensa muito no meio de produção, ele precisa ser certificado com um selo. E esse selo, ele é um selo caro, ele não é muito acessível para os produtores, principalmente no Brasil, né? E aí, esse conceito acaba sendo um pouco sofisticado demais quando a gente fala em alimento e venda do produto. Então, eu acrescento um valor nesse produto pela garantia do selo. Mas, de modo geral, é aqueles alimentos sem químicos. Os de base agroecológica, que a gente fala, são os alimentos que ou estão em transição. Então, por exemplo, eram alimentos convencionais e agora o produtor resolveu fazer uma produção orgânica. Como ele ainda não tem o selo de orgânico, a gente fala que ele está em base, né, em transição para a base agroecológica.
De modo geral, o alimento agroecológico ele também não tem nenhum resíduo químico, tá? Então, ele é reduzido a quase zero de resíduo químico. E muito possivelmente, né, a maior quantidade de produtos agroecológicos no Brasil é feito pela agricultura familiar. Então, eu valorizo aquele meu pequeno agricultor. Uma pergunta que sempre fazem, assim, quando a gente fala dessa temática então, se eu tenho uma plantação convencional, eu tenho que morrer com a convencional, não posso mudar. E, na verdade, não. A gente pode fazer justamente essa transição pensando no de base agroecológica. Tem selos, tem certificações também que são um pouco mais acessíveis quando a gente fala de agroecologia. E depois, passada essa transição, eu posso garantir e posso chegar no selo do orgânico. Então, falando de alimento, esses dois conceitos são bastante importantes. Falando de produção, a gente pensa na produção biodinâmica e agroflorestal quando a gente fala de uma alimentação saudável e sustentável. Então, quando a gente pega esses modelos de produção, tanto o biodinâmico quanto o agroflorestal, o princípio maior deles é garantir uma produção sustentável, pensando no meio ambiente. O biodinâmico, ele tem algumas características, então o próprio termo biodinâmico é a junção de biologia e dinâmico, né? Dinamismo. A ideia do modelo de produção biodinâmica é associar questões naturais, então fatores naturais na produção. Então eu penso em ambiente, em clima, em energia do ambiente. Eu tenho esse conceito um pouco mais generalizado, tá? E aí eu vejo como esses fatores naturais, essas interações, reagem com o meu modo de produção. E eu levo isso em consideração para fazer o plantio mais adequado. Quando eu falo de agroflorestal, eu estou pensando muito no manejo da terra. Então, é aquele manejo da terra que eu faço a interação de questões, por exemplo, animais. Eu utilizo elementos florestais como as árvores, os arbustos, as folhas, para beneficiar a minha produção agrícola. Então, eu faço essa interação dos elementos florestais com a minha produção agrícola para garantir uma produção agroflorestal. As duas, de modo geral, elas valorizam muito a biodiversidade. Então, eu consigo produzir diferentes alimentos em um mesmo espaço, porque eu garanto que eles não façam competição um com o outro na produção. Todos vão se desenvolver de modo igualitário. E eu ainda garanto para o meu produtor que ele tenha venda o ano inteiro. Por quê? Porque eu ajusto os recursos naturais, a própria terra, para que a produção seja feita o ano inteiro, pensando na sazonalidade dos alimentos. Então, esses modos de produção mais sustentáveis, eles são benéficos tanto para o meio ambiente, pensando na emissão de gás carbônico no meio de produção, e para quem produz, né? Então, eu dou para esse meu produtor, eu dou para esse agricultor um recurso financeiro o ano inteiro. Então, ele consegue vender esses alimentos agroecológicos ou orgânicos o ano inteiro e garante a subsistência da família. Certo. Muito bem. Então, são esses alimentos que vão chegar no consumidor, né? E também, assim, nas entidades, no nosso caso, no hospital. Exatamente. Né? Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer a Bruna. Eu acho que foi uma conversa bem enriquecedora. Vários conceitos aí importantes na nutrição, né? Que cada vez mais vai fazer parte do nosso cotidiano. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.